seguindo, agora a gente vai falar sobre etiqueta profissional na engenharia clínica. Vocês viram que todos os tópicos anteriores, eu considero que eram tópicos basais, básicos mesmo, mas que a gente não pode esquecer. E agora, daqui para frente, a gente começa a falar de coisas assim que são mais interessantes para etiqueta, tá? E que a gente não aprende isso na escola de engenharia. Opa. Pronto, agora sim. Não correr, né? É uma coisa que a gente tem que estar lembrando da nossa equipe. Apesar do nome, corredor não é lugar de correr. Engraçado, né? Devia chamar andador e não corredor. Então caminhe. Assim você evita acidentes e não incomoda nem assusta os clientes. Um cuidado especial com as esquinas, né? Aquela pessoa que anda muito rápido, está estabanada, olhando para o celular e aí vira aquele corredor que faz uma esquina no hospital. Imagina, bate de frente com alguém. Imagina ainda se for um paciente, você derruba uma pessoa no chão com suporte de soro e tudo. Olha que coisa grave, isso aí vai ser um evento, né? Um acidente dentro do ambiente do trabalho, tá? Então, cuidado, especialmente nas esquinas, não faça uma conversão rápida para não trombar com ninguém. E esse cuidado também vale para quem tem o hábito de andar olhando para o celular. Você não vai querer atropelar um paciente de muleta ou rolar a escada, né? E, enfim, lembre de cuidar para não obstruir a passagem da equipe assistencial. Isso é uma coisa especialmente para nós que somos mais experientes e líderes, né? Está sempre lembrando os jovens, né, os aprendizes, os que estão entrando no ambiente de hospitalar, que sempre tem que dar a vez, né, para passar a equipe com maca, com cadeira de roda, sempre tem que dar passagem para o cliente. Para nós que somos experientes, isso é óbvio, mas para um estagiário, para um profissional que está entrando no hospital, pode não ser. Então, sempre preste atenção para dar a passagem, dar a vez para a equipe assistencial e para os pacientes, tá? Não falar alto. Óbvio, né? Aquela imagem do enfermeiro. Hospital é lugar de se falar baixo. Falar baixo em todas as dependências do hospital. Mesmo quando você estiver no pátio, no corredor, nas escadas, sabe? Porque o som pode reverberar e está incomodando alguém. É uma questão de respeito ao paciente que pode estar com dor. Imagine você com dor, né, com um problema sério, e alguém lá falando alto. Então, assim, para boa recuperação dele, o silêncio é um forte aliado. Além disso, gente, pensa o seguinte: imagina quando tem 2, 3 pessoas da engenharia clínica andando pelo hospital e falando, conversando, alegre, contando como é que foi, né, uma coisa engraçada que aconteceu. E isso pode não ser, pode ser totalmente incompatível, tá, com o ambiente onde ele está passando e com o trabalho da equipe assistencial, porque eles podem estar controlando horários, quantidade de medicamentos, fazendo um trabalho bastante concentrado, né, ou monitorando o paciente em tempo real. E se você perturbar a concentração dessa equipe assistencial, ele pode cometer um erro que pode ser fatal ao paciente. Por isso que sempre falar baixo, sempre manter a compostura, tá? Mesmo quando você, especialmente quando você estiver andando, né, acompanhado, não ficar conversando e falando alto, para qualquer área do hospital. Isso é uma questão óbvia, mas a gente tem que colocar no treinamento, né, sobre como se comportar dentro de um hospital, que é o uso de adorno, tá? Todos os hospitais, né, têm essa regra, porque vem da NR32, que é os colaboradores dentro do serviço de saúde, inclusive laboratórios, não podem ficar usando adornos, tá? Anel, aliança, relógio, pulseira, brinco, piercing, presilha de cabelo, qualquer outro objeto que possa facilitar o risco previsto e se torne um acidente. Isso, inclusive, né, da questão dos micro-organismos, né, que vão impedir que você consiga fazer uma lavagem correta das mãos, aquilo vai ficar escondido se você mantém a aliança, por exemplo, isso vai ficar. Já viu quando você lava a mão e gruda sabonete, né, na aliança? Isso aí é uma prova de que aquilo ali grudam coisas, gotículas de água e sabão, que são pontos, né, onde vão estar um vetor, né, para transportar a infecção. Tá? Então, é uma questão óbvia, mas que não pode faltar nesse nosso treinamento aqui. Idem para questões sobre alimentação, que é um prato cheio para o desrespeito. Gente, profissionais aí, quem está me assistindo, que é estudante, né, estudante técnico, estudante de engenharia, antes mesmo de vocês estarem trabalhando nos hospitais, saiba o seguinte: é proibido consumir alimentos e bebidas em locais inapropriados, guardar alimentos em locais que não tenham sido planejados para esse fim, e você utilizar pias de trabalho, tipo você está lavando uma maçã numa pia que é ou numa bancada de lavagem de mãos da equipe assistencial. Isso é um absurdo e é um risco para a sua saúde, tá? Então são regras de segurança estabelecidas pela NR32 e são necessárias tanto para evitar o aparecimento de vetores, né, inseto, rato e tudo, no ambiente, como também a sua contaminação, viu? Então, antes de comer, lave bem as mãos, antebraço com água, sabão e álcool, se informe sobre qual é o local adequado, tá? Para você realmente estar se protegendo, a sua saúde agradece.
Sobre locais fumados, locais reservados para fumantes, mesma coisa. Cada vez mais, né, se torna restrito as dependências, né, onde são permitidos, né, aos fumantes, mas assim, jamais fume nas dependências internas, isso é uma questão grave, tá? Uma falta de respeito, inclusive é proibido por lei, tá? Então é mais do que uma regra do hospital, é uma questão de lei. Também, falta de educação enorme você jogar sua bituca de cigarro no chão, tá? Ela leva 5 anos em média para decompor no meio ambiente. Então, leva sua bituca, coloca dentro do maço, ou leva até que você ache uma lixeira adequada para estar descartando. E, como a gente está falando aqui de apresentação pessoal, uma boa a sua imagem, né? Sempre que você, fumante, né, tiver terminado de fumar, lave as mãos, faça a higiene bucal, então leve uma balinha, um tic-tac, né? Porque isso também, né, o hálito, o cheiro também é uma questão da sua imagem, né, da imagem pessoal. Cuidado que fala. Gente, procure tratar todo mundo bem, inclusive na escolha do linguajar. A gente já tinha falado sobre questão de gíria, né, sobre um linguajar muito coloquial, ou como carregar de gírias, mas agora, especificamente, nós estamos falando sobre você ficar falando de religião, política, futebol, e assuntos polêmicos, né, aliás, política, então, né, nem se fala. Quando você tiver no ambiente de trabalho. Aliás, o código de ética aqui da Equipaquera até proíbe, né, não recomenda que tenha esse tipo de assunto dentro do ambiente de trabalho por uma questão de respeito. Mas, em especial, quando você estiver perto do cliente, falo cliente interno ou cliente externo, sabe, tome muito cuidado, porque existem extremistas que chegam até a brigar para defender a opinião deles, né, e aqui a gente não quer confusão, né, na engenharia clínica nós não queremos confusão. Outra coisa também, né, música, sabe aquelas pessoas que deixam música tocando no rádio, no celular, e de repente, assim, a gente sabe que músicas religiosas trazem um teor de otimismo, né? Isso não é um problema. Mas, assim, quando a gente está no hospital, a gente não pode estar pregando para o cliente, né? Portanto, também é uma questão de respeito, né? Você está evitando termos religiosos no linguajar, ou até mesmo deixa tocando uma música religiosa, enfim, você pode estar ouvindo com o seu fone de ouvido, quando for possível, para você não estar obrigando os outros ali em relação à sua religião. E, definitivamente, gente, não discuta seus assuntos pessoais próximos ao cliente. Você está lá com o seu amigão da engenharia clínica, né, parceirão de setor, que vocês são amigões, aí você está lá entrando no elevador, você está andando pelos corredores, falando da sua vida, falando daquela gatinha que você está paquerando, da festa que você foi, ou que você ficou bêbado na festa lá do final de semana. Enfim, gente, a gente pode até ouvir o cliente, se ele quiser falar, né, e desabafar sobre os problemas dele, sobre a religião dele, para a gente, tá? Isso a gente não tem como controlar. Mas é bom senso para a nossa imagem profissional que a gente não esqueça que a gente está ali para servir, atender bem e levar satisfação. Então, nós não devemos fazer o inverso. Tá claro? E aí eu vou falar 2 slides sobre postura. Sabe aquele livro que chama O Corpo Fala? Então, isso é extremamente importante. A linguagem corporal dá sinais silenciosos ao seu cliente que podem favorecer ou até prejudicar, né, a sua imagem, a percepção que ele tem de você. Sabe aquela pessoa com quem você conversa e fica assim, de braço cruzado? Desse jeito, sim? O que foi? O quê? Braço cruzado, gente, é como se você estivesse formando uma barreira de proteção, uma parede, um afastamento. Você mostra falta de interesse, raiva ou desagrado. Quando você mantém assim o peito aberto, né, gesticulando, que nem essa moça na foto do slide aqui, você é muito mais simpático, gera confiança. E outra coisa que eu aprendi com o meu primeiro chefe, Marcelo Bonfim, caso alguém aqui que esteja assistindo conheça ou trabalhe com o Marcelo Bonfim, manda um abração para ele. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Marcelo Bonfim, que é sempre levar um caderninho ou um bloco de notas, ou para a galerinha mais moderna, que gosta de anotar no celular. Gente, parece um detalhe, mas é um gesto de grande relevância para o cliente quando você anota o que ele está pedindo. Eu, particularmente, detesto quando eu vou no restaurante. Imagina você estar numa mesa com 10 pessoas, vem aquele garçom e pergunta para todo mundo o que todo mundo quer, e ele tem uma memória fantástica, né, porque os garçons conseguem desenvolver esse tipo de memória, mas ele não anota. Eu particularmente, eu prefiro que o garçom anote, que a minha coca é 0, né? Eu fico muito inseguro quando o garçom não anota, mas transportando aqui para o nosso trabalho, é um sinal assim, de grande profissionalismo e respeito quando a pessoa fala com você e você está anotando. Isso é uma coisa do corpo fala. Gente, você pode até não estar precisando daquilo ali para lembrar, você pode ter uma memória fantástica, como eu conheço pessoas que têm. Mas veja, é uma questão de atitude, tá? É uma questão de você mostrar, tá, uma postura profissional e deixar o cliente seguro e importante. Que nem essa história do garçom, que pode ter uma memória fantástica, mas eu me sinto mais seguro quando ele anota que a minha coca é 0. Segundo slide sobre o corpo fala.
Tá? Quando o cliente estiver falando com você, gente, não responde de cabeça baixa, nem fica olhando para o celular. Isso é uma baita falta de educação, porque mostra falta de interesse por quem está falando com você. Olha nos olhos, mostra consideração para ele, olha ele nos olhos, né? Olha nos olhos e anotando no caderninho, como eu expliquei no slide anterior. E outra coisa, quando você estiver em reunião, só atenda o celular se for realmente urgente, tá? E aí, evite isso, mas peça licença e saia da sala, não fica ali falando na frente de todo mundo. E quando você estiver na reunião, cuidado com a postura. Gente, eu já vi jovens profissionais ali, né, estragarem a imagem deles numa reunião, mesmo eles tendo ali uma participação técnica brilhante, eles, assim, num determinado momento da reunião, vai escorregando, como se estivesse numa aula chata, né? Gente, sentar-se de forma desleixada passa uma ideia de indiferença. Olha essa foto aqui dessa moça. Olha como é diferente você pegar a opção da esquerda para a opção mais extrema da direita. Não é muito diferente, o corpo não fala, né? Então você está numa reunião assim, né, do que você está ali mantendo, né, o peito aberto, uma postura, além de ser saudável por uma questão de ergonomia, é ótimo para a sua imagem. Então, pessoal, vamos estar treinando as equipes em relação a isso e chamando a atenção daqueles nossos colegas de equipe que estiverem desleixados sobre isso, que é uma questão até que bem comum de acontecer. Eu vou falar 3 questões de etiqueta sobre os elevadores. Para muita gente, é mais uma vez uma questão óbvia, mas é uma falta de educação que a gente vai ver acontecendo. Que é ficar bloqueando a passagem na porta do elevador. Gente, a regra é o seguinte, liberar a entrada para sair primeiro as pessoas que estão na frente. Então, quando o elevador está cheio, sai primeiro as pessoas que estão na frente, dá uma vez para quem está no fundo. Agora, se o elevador estiver vazio, a etiqueta diz, né, isso é uma questão de uma etiqueta social, não é nem etiqueta profissional, é etiqueta social. A etiqueta social indica que quando o elevador está cheio, saem primeiro as pessoas que estão na frente. E quando o elevador está vazio, a gente dá a vez, né, para as mulheres, para pessoas mais velhas, para crianças. E dentro do hospital, é óbvio que você vai dar a vez, como eu já disse antes, para a equipe assistencial e para o paciente. Aliás, é uma educação bem importante que você segura a porta para que saia, né, a equipe, essas pessoas, você segura a porta do elevador com o braço, sim, né, que nem essa pessoa, não, na verdade não que nem essa pessoa na porta, né, mas segura a porta do elevador para estar saindo, ainda mais se for uma pessoa de cadeira de roda, ou alguém com suporte de soro, né, enfim, é uma questão de educação. Outra questão de etiqueta para o uso de elevadores, tá? Sabe quando aquela pessoa ali fica batendo papo com um colega, igual essa moça aqui na foto, né, e aí fica segurando a porta do elevador, enquanto tem pessoas em outros andares esperando? Gente, o elevador é um transporte de utilidade coletiva, você não tem privilégio sobre ele. Então, não fique segurando a porta para terminar uma conversa com alguém, muito menos para esperar um colega seu que está atrasado, está vindo da engenharia clínica. E vocês, pessoal, sempre que vocês precisarem do elevador de serviços, tá, para transportar caixas e tudo, especialmente quando você for transportar muita coisa, faz sentido, né, você saber com a hotelaria, geralmente é a gerência de hotelaria que indica isso, como é que são as regras para você reservar o elevador, tá? Então, para os jovens profissionais aí, ou o pessoal que está aí, os estudantes que vão ainda estar entrando no mercado de trabalho, saibam que existe essa regra. Você pode perguntar para a hotelaria qual o melhor horário, qual a melhor forma de você estar reservando o elevador para transporte, tá? Quando você estiver levando muitas caixas ou muitos equipamentos. E o terceiro e último slide sobre o elevador é o seguinte, também não fique falando alto quando você estiver dentro do elevador. Não trate assuntos pessoais, não faça comentários, nem reclamações, e fofocas, porque você está ali, as pessoas estão ouvindo, né, o que você está falando. Então, imagina, quando você entra e fica todo mundo ouvindo da sua vida, né, quando você está falando de um assunto que é do setor de engenharia clínica, um assunto que é da tua empresa, ou que é relativo ao hospital, ou então você está no telefone com alguém, né, você entra no elevador e fica todo mundo ouvindo a tua conversa, isso não é uma boa questão para a etiqueta profissional, ficar falando no telefone ou conversando muito ali dentro do elevador, tá? Então, para finalizar sobre essa questão e passar uma ótima impressão, sempre de cumprimentar as pessoas, né, que estão dentro do elevador, e para ser mais educado ainda, mostrar que você é gentil, pergunte a ela assim, qual andar que ela vai, né, faça essa gentileza de colocar. Gente, a tua imagem agradece, a tua apresentação pessoal e a reputação sua como pessoa educada, né, tem que estar aí sempre, o radar sempre ligado. E agora no slide extremamente importante, já caminhando para fechar esse capítulozinho aqui. Privacidade do paciente. Gente, esse tipo de coisa que a gente está vendo nessas duas fotos aqui, isso é coisa de BO, isso é coisa de para o paciente estar processando o hospital.
Então é fundamental que vocês estejam treinando a equipe de vocês na engenharia clínica de que é proibido fotografar pacientes, acompanhantes e funcionários do hospital. Evitar fotos de selfie durante o trabalho, até para não pegar um paciente, né, ou um funcionário. E se você precisar tirar uma foto do equipamento, o ideal é que você realize longe. Você retira o equipamento daquele local, leva para um depósito de equipamentos, ou cuide para que você está fotografando apenas o equipamento, tá? Para algum efeito de questão de manutenção, ou de uma peça que você tem que fotografar, sem que pegue nenhuma pessoa, né, na foto, tá? Outra questão a respeito da privacidade. Eu já falei sobre a importância de você estar usando o uniforme e crachá, né, para quando você estiver andando pelo hospital, mas sempre que você for entrar num quarto, numa enfermaria, em algum local, assim, né, você tem que pedir sempre autorização para a equipe de enfermagem. Então, pessoal aí, estudantes, né, estudantes ou profissionais que estão entrando agora aí no mercado, lembre-se dessa regra. Você não pode sair por aí entrando nos quartos, andando pelo hospital, entrando em qualquer setor. Todo setor hospitalar tem lá uma chefia de enfermagem, tem lá os enfermeiros, os supervisores, que você tem que pedir para eles autorização para estar adentrando, né? Mas sempre que tiver acontecendo procedimentos médicos, tá? Você tem que evitar entrar, a não ser que sua presença seja absolutamente necessária. Pessoas a mais são sempre um fator de risco a mais, tá? Você jamais fique ali de curioso, né? Quando sua presença não é necessária. E outra coisa, quando você da engenharia clínica estiver entrando numa UTI, no centro cirúrgico, tá? Além da questão de pedir licença e pedir autorização para explicar o motivo de você estar ali, né, respeite a privacidade e sossego do paciente. Então, fale o mínimo possível, fale baixo, como eu já disse, peça licença e fale, olha, eu sou aqui da engenharia clínica, sou da manutenção, eu vim aqui pegar um negócio rapidinho, dá licença, por favor, tal, obrigado, me desculpa aí, entendeu? Você tem que tomar todos esses cuidados, tá? E algumas vezes a gente vai entrar em setores onde as pessoas podem estar até nuas, peladas, né, que nem aqui na foto, como é o caso do centro cirúrgico da UTI, quando está ali fazendo a limpeza do paciente. É fundamental, gente, agir naturalmente perante a nudez e não ficar encarando. Nós somos profissionais sérios e nos comportamos de forma absolutamente ética. Então, eu condeno absolutamente, especialmente aí os rapazes aí, que isso é um comportamento muito, muito mais comum no meio masculino, de ficar fazendo comentáriozinho. Isso é absolutamente condenável, tá? Para quem tem uma postura ética profissional, tá? E escolheu trabalhar dentro de hospitais, onde você vai ter ali o paciente pelado, nu, anestesiado, tá? E esse tipo de comentário na minha equipe, isso é absolutamente condenável e passível de um belo de um cartão vermelho. E aí, com tudo o que a gente falou, vamos lembrar sobre o comportamento compatível, que é tudo isso que a gente está falando. A gente não falou desde o aspecto da aparência, deixar o cabelo penteado, a barba parada, uso de uniforme, crachá. Quando a gente falou que o hospital é um palco onde você assume um personagem, e foi a profissão que você escolheu, então não reclame. Hospitais são ambientes solenes, solene. Assim como um casamento é solene, assim como até um funeral é solene, solene é um ótimo adjetivo para descrever o ambiente hospitalar, porque denota importância, seriedade, gravidade. Nós temos que lembrar de nos comportar de forma compatível, né? No palco do teatro, o personagem que a gente... Você lá fora, você pode ser até um desbocado, um brincalhão e tudo, mas dentro do seu trabalho, visto o personagem se comporte de forma compatível, entendendo que quanto maior a criticidade do ambiente, que é o caso da UTI, do centro cirúrgico, maior deverá ser o nível de solenidade do seu comportamento. Sem gracinha, sem piada, sem ficar dando gargalhada dentro da UTI, gente. A pessoa está sofrendo, tem gente ali morrendo e você vai estar lá dando gargalhada. Alguns pacientes podem estar com quadros físicos, inclusive também estranhos, né? Eu lembro de uma situação de uma cirurgia de separação de gêmeos siameses, né? Isso costuma suscitar muita curiosidade dentro do hospital. Mas, gente, apesar de que sempre vai ter aquele curiosinho que vai lá onde ele não é chamado para poder dar umas piadas numa coisa diferente que está acontecendo, né? Tipo uma coisa estranha, um acidente diferente, isso é absolutamente condenável e a gente, na nossa equipe de engenharia clínica, e vocês que são líderes de engenharia clínica, devem realmente condenar esse comportamento, caso aconteça na equipe de vocês. A gente não deve ir onde a gente não é chamado. Curiosidade não é nada bem-vinda, né, para a postura profissional. E se você tiver dentro de um setor, igual numa emergência, dentro do centro cirúrgico, e você não conseguir agir com naturalidade, porque digamos que você ficou chocado com uma situação, um acidente grave, né? Imagina uma pessoa que chega com o braço amputado, né? Uma coisa terrível, né?
Se você, por acaso, não tiver equilíbrio emocional para estar ali naquele ambiente com normalidade, o melhor é você respirar fundo, sair, né, do local, se recuperar, e aí sim, quando você se recuperar, aí você volta para o local do trabalho, tá? E aí a questão da curiosidade, como eu disse, ok? Isso é imperdoável, tá? Dentro das nossas equipes, os hospitais esperam máxima discrição por parte dos profissionais de engenharia clínica, respeitando a solenidade do ambiente. Pessoal, mais um capítulozinho aqui se encerrando, agora são 19h53. Antes de eu entrar em atendimento ao cliente, eu queria saber do Círio se tem alguma pergunta relativa aos tópicos já apresentados. Guilherme, excelente, meu caro. Inclusive para nós que somos fornecedores, prestadores de serviço, acho que tem muita coisa aí que é aplicável, totalmente aplicável, né? A gente está falando de hospital, um ambiente conservador, crítico, que requer, no mínimo, uma postura séria da nossa parte. Obrigado aí pela colaboração. Tem um comentário aqui do Andrigo. Andrigo, Ô, obrigado pelo Rodrigo! Rodrigo de grande Manaus, amigo. abração para o Rodrigo, grande Exatamente. amigo. Que Obrigado aí pela legal. participação, Andrigo. Ele pede para você comentar um pouco sobre a postura em situações, seja com o paciente dentro da sala cirúrgica, no leito do paciente ou em outras situações onde o paciente possa se sentir com sua privacidade invadida. Então, Rodrigo, é que nem eu acho que eu cheguei a falar sobre isso num dos slides aí que passou. Primeiro que a engenharia clínica sempre tem que pedir autorização para a equipe de enfermagem ou para a coordenadoria do setor para estar adentrando. De preferência, sempre para ter alguém, né, imagine que você tiver que entrar num quarto para fazer uma coisa rápida, se possível que algum assistente técnico, alguém da enfermagem, né, um técnico de enfermagem, ou um enfermeiro, se puder estar te acompanhando e avisando para o paciente que você é da engenharia clínica ou da manutenção, é o ótimo, né? Agora, se você está entrando num quarto e sempre se apresente rapidamente, peça licença, pergunte se você pode entrar, explique rapidamente, né, de forma bem pragmática, sem ficar batendo papo, falando sobre o jogo do Flamengo, seja absolutamente pragmático e rápido no seu atendimento, para você estar saindo ali o mais rápido possível. E aí, especificamente sobre centro cirúrgico, além dessas questões que eu falei, só esteja lá se a sua presença for requisitada. Se você não foi chamado ali, sai dali, porque pessoas a mais são um risco a mais para a equipe, tá? De estar tropeçando um fio, estar atrapalhando alguém, estar trombando em você. Então, não fique se sua presença não é necessária. E sempre o comportamento solene, comportamento compatível, né? Mesmo que você está ali na sala, uma pessoa nua, às vezes com o corpo aberto ali, no sentido, né? A cirurgia, né, aberta, por exemplo. Enfim, são situações em que você tem que vestir um personagem mesmo, né? Mesmo que a verdade é que a gente fica um pouco impressionado com algumas coisas, mas a gente tem que fingir que não, né, Andrigo? E o Andrigo sabe bem disso, porque o Andrigo tem muitos anos de engenharia clínica, o Andrigo sabe bem disso, né? Que a gente tem que vestir um personagem e fingir que não está nem chocado, nem constrangido, né? É o personagem da vida que a gente escolheu. Maravilha, Guilherme. Tem uma outra pergunta aqui, na verdade, do Kleber Souza. Está te pedindo para relatar situações de comportamento que, historicamente, já geraram cartão vermelho diante da sua gestão. Especialmente questões de ética, viu, Kleber? Eu vou dando tempo hoje, mas se não for hoje, vai ser a primeira coisa que eu vou falar amanhã. São questões assim que já ferem o código de ética. Na verdade, você vê que quando eu falei da privacidade aqui do paciente e quando eu falei sobre comportamento solene, né? É o seguinte, até o nosso amigo Lúcio Sarriso, não sei se ele está acompanhando a gente aqui hoje, né? Hoje num grupo WhatsApp ele falou assim: a gente contrata pela capacidade técnica, né, Lúcio? Lúcio está acompanhando aí, mas a gente demite pelo comportamento, né? Então, contrata pela capacidade técnica e demite pelo comportamento. Então, tudo que eu estou falando aqui são fatores, na verdade, Kleber, veja bem, uma coisa boba, né? Que é aquele funcionário seu que não usa uniforme, mesmo você pedindo para ele usar uniforme crachá, ele não usa. Você vai falar uma primeira, uma segunda, uma terceira vez, aí isso vai se somando, até porque geralmente esse tipo de pessoa que é um pouco mais rebelde, ela não é rebelde numa coisa só, não é assim só o crachá que ele não está colocando. Ele costuma ser rebelde em outras coisas. Então, sim, já teve demissão, aliás, inclusive nem faz muito tempo, em que, por uma soma de comportamento, a gente entendeu que aquela pessoa não tinha um comportamento compatível com o código, né, da EquipaCare, mas assim, aquilo que é cartão vermelho direto é qualquer coisa que foge ao código de ética
que é o que eu vou falar aqui, tá? Eu vou falar no capítulo específico disso, que é coisa que já vai cartão de vermelho de cara. Não tem nem cartão amarelo, é expulsão de cara. Bom, Guilherme, acho que você pode prosseguir, por enquanto são essas as perguntas referentes ao que você falou. Vamos dar sequência aí nos seus temas.